Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou Nilce da Silva, estudiosa das questões do envelhecimento, e nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal 50 anos e mais. Dá um like no nosso vídeo e inscreva-se no canal. Bom, depois de um ano de existência aqui do nosso canal, eu começo a me organizar para os trabalhos do próximo ano. E para isso, eu gostaria da participação de vocês. Eu fiz uma lista com mais de 90 temas que eu penso que são interessantes para serem trabalhados aqui no canal. Eu vou apresentar para vocês e quero saber a sua opinião. Então, vamos lá. Vamos dividir aqui com vocês um documento Word, onde eu escrevi os temas que para mim são importantes. De alguns deles a gente já falou aqui no canal, só que devido à complexidade dos mesmos, a gente pode retomar. Então, vamos lá. Eu pensei em falar mais um pouco do ageísmo, que é essa questão de discriminar o outro simplesmente pelo fato dele ter uma idade diferente da sua, nesse caso aqui, uma idade mais avançada. Eu pensei em falar da representação que nós temos sobre nós mesmos, falar de mais aplicativos de celular que são úteis para os idosos, falar de histórias de vida, né? A importância da nossa história para a gente ser o idoso que a gente é hoje, falar de um sujeito muito polêmico, a morte assistida, ajudar alguém que não quer mais viver a morrer. Aqui também tem o tema da eutanásia, né? Que é você tomar a decisão de tirar a vida de alguém porque você acha que essa pessoa não tem mais condições de viver. Falar do direito de não estar bem, de sermos contra a ditadura da felicidade que se impõe na nossa sociedade. Falar do seguro viagem, né? Quais são os seguros que nós temos que fazer quando viajamos, né? O que eles cobrem, o que eles não cobrem, vantagens e desvantagens. Falar de atividades de lazer interessantes para as pessoas idades, atividades de lazer para homens, para mulheres e outros. Falar um pouco mais da migração de estilo de vida, você viver em mais de um endereço durante o ano. Falar sobre língua estrangeira, por que aprender língua, isso para mim sempre é um tema assim, de muita motivação. Falar da importância da dança, da importância de aprender instrumento de música, de escrever e ler o quê e escrever o quê, como publicar, teatro, fazer teatro ou ir ao teatro, né, atividade extremamente recomendável, fazer mais dicas de viagens, falar sobre o coral, que é um tipo de atividade que atrai bastante as pessoas, né, onde a gente pode participar, os pontos positivos para a nossa vida em participando de teatro, de corais, das diversas artes plásticas, falar do tricô, do artesanato, do crochê, do trabalho com madeira, que tão bem fazem, né, para a nossa alma, para o nosso espírito. Falar de televisão, o que vê na televisão, por que vê, o que vê, como ver, quanto pagar. Comentar séries da Netflix, que são assim interessantes, que vão tratar dos idosos. Documentários que existem, que podem assim nos orientar nas nossas decisões na vida, discutir sobre as notícias, né? Ver notícias ou não, porque sempre dizem que notícias tiram o sono, mas então a gente vai se alienar? Qual delas que a gente vê e por que vê? Falar de jogos de sociedade, que são interessantes para a gente jogar, ou jogos solitários, palavras cruzadas, sudoku, caça-palavras e outros. Falar de atividades que exigem cálculos mental, rapidez mental, falar de aprender a dirigir com 60 anos ou mais, falar de cuidar da própria casa, quem cuida da casa, como cuida, essa questão da autonomia e da independência, de remédios, falar um pouquinho aí da indústria farmacêutica, né? Como ela faz questão de manter as pessoas cronicamente doentes. Falar de autonomia, o que é autonomia? Autonomia versus a necessidade de laços afetivos, falar da reserva cognitiva, essa capacidade que o nosso cérebro tem de se refazer, da plasticidade do cérebro a partir da reserva cognitiva,
Quem sabe anunciar alguns momentos interessantes aí de Universidade da Terceira Idade, o que está acontecendo no momento, falar de clubes de lazer, falar de treino cognitivo no computador, mostrar alguns sites assim com maior especificidade do que a gente já fez. Quem sabe falar de novo do programa Muscleva Menage, apresentando mais atividades, porque são mais de 300 páginas de programa para estímulo cognitivo. Continuar a falar das memórias, seja do ponto de vista do envelhecimento com saúde ou do envelhecimento patológico, falar mais ainda da importância ou do mal que o estresse faz sobre as nossas memórias, falar de alimentação, do sono, do que é envelhecer do ponto de vista normal e patológico, falar da doença de um modo geral, doenças típicas de idosos, dos nossos olhos, dos nossos ossos, da nossa pele, compreender nossos pais, para quem tem, e para quem não tem também, para quem já os perdeu, também é importante de continuar essa compreensão desses seres humanos tão incompletos e tão fantásticos que colocaram a gente no mundo. Falar da saúde mental do idoso, depressão, ansiedade, doenças neurodegenerativas, da importância do exercício físico, quais exercícios físicos, como fazer, de ter uma vida ativa, o que é uma vida ativa? De continuar a trabalhar após os 50 anos, falar das especificidades do período da aposentadoria, estar em casa, em casal, depois da aposentadoria, tem bastante aí aspectos para a gente discutir, falar da saída dos filhos de casa, né, da síndrome do ninho vazio, falar de ser avó ou avô, fazer voluntariado, onde, como, por quê, falar de como preencher o tempo, falar de luto, das nossas eternas perdas, perdas de ideais, perdas de capacidades funcionais, perdas de amigos, falar da viuvez, falar da importância de fazer terapia, falar da relação entre depressão e Alzheimer. A pandemia ainda aí tem os seus reflexos na nossa sociedade. Falar sobre a igreja, sobre religião, a importância da religiosidade ou o abandono da religiosidade. Falar de perder os filhos, de morar sozinha, morar com os filhos, ter um companheiro, ir para uma residência. Quando ir para uma residência? Quem vai? Vai sozinho ou é colocado? Colocar os pais numa residência, colocar o parceiro na residência, ajudar alguém doente, o marido, ajudar alguém doente, os pais, podem ser os filhos também, né? A relação com a família, a relação com os irmãos, com genros e noras, relação com os filhos na terceira idade, relação com os amigos, que amigos? Depois de um certo tempo, a gente avalia um pouco mais ainda essa questão da amizade, né? A questão dos animais de estimação, da qual a gente já falou em algum vídeo, só que ela é bastante rica para ser explorada de novo. Falar da cirurgia plástica, da ditadura da beleza, de cremes e mais cremes que temos aí para utilizar. Falar da indústria da beleza, né, que se compôs, e essa indústria é com finalidade de esconder os sinais do envelhecimento. Falar de sexo na terceira idade, de LGBTI+, e outras orientações sexuais na terceira idade. Falar da libido na terceira idade, da mudança de orientação sexual enquanto idoso, do ser ativo. Esse ser ativo aqui com a vida ativa que a gente falou anteriormente é mais ou menos a mesma coisa, né? O que significa ser ativo? É fazer milhões de projetos, é fazer um projeto bem feito. Falar do luto, do abandono de projetos, quando você chega à conclusão de que não vale a pena mais continuar naquele projeto, de otimizar os seus recursos, né, tendo em vista as perdas com o envelhecimento, como você pode otimizar os recursos que você tem. Falar dos seus projetos de vida, falar de como elaborar projetos de vida. Então, aqui nós temos mais ou menos mais de 90 temas que eu acho que são pertinentes para o canal, e eu gostaria de saber a sua opinião. De quais deles você gostaria de tratar? Tem algum outro aí na sua cabeça que eu não coloquei nessa lista e que você acha que seria pertinente a gente tratar no canal? Deixa a sua resposta, é muito importante
para a continuidade do nosso trabalho. Então, desejo a todos aí um bom final de semana e até mais, pessoal.